Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a história desse empreendedor, né? Delmiro Gouveia. Vou tomar como base esse livro aqui do Magalhães Martins, Delmiro Gouveia, Pioneiro e Nacionalista. Esse livro é um livro de 79, né? Ele conta a história do Delmiro Gouveia, né? E tem muito a ver com a questão da inovação, tá? Então, o Delmiro Gouveia, ele nasceu em 1863, faleceu em 1917. Ele era nordestino, foi um industrial brasileiro, pioneiro na instalação de uma fábrica de tecidos independente no nordeste do Brasil. Tá? A fábrica de linhas Estrela era um modelo para a época e conseguiu concorrer de igual para igual aqui no mercado brasileiro e de alguns países da América do Sul com a inglesa Machine Cottons. Tá? Ela explorou o potencial energético da cachoeira de Paulo Afonso, foi pioneira também na usina hidrelétrica aqui, né? uma das primeiras em Paulo Afonso. Gilberto Freire se referia a ele como o homem privado de espírito público, tá? Comparável ao Barão de Mauá. Assis Chateaubriand visitou a fábrica da pedra, né, de Delmiro Gouveia, e disse que ela era uma admirável resposta a Canudos. Né? Delmiro Gouveia ele foi assassinado em 1917. Esse episódio ele foi bastante utilizado, né, pelo deputado Agamenon Magalhães, que na década de 40 ele elaborou um projeto de lei que deu origem à lei antitrust, conhecida como a Lei Malaya, a Lei 7666 de 1945. A Paula Forgione, né, em Fundamentos do Antitrust, que eu já analisei em outro vídeo, né, ela fala um pouquinho dessa história da lei antitrust, né, de Agamenon e desse motivador, né, espírito motivador disso seria o alvo de ataques do poder econômico que o Delmiro Gouveia sofreu, que justificaria uma lei antitrust eficaz. Né? Bom, o Delmiro Gouveia ele começou trabalhando com couro, né? Ele viajava pelo Nordeste, onde trazia as peles, né? E vendia no Recife, tá? E exportava, inclusive, através do Porto de Recife. Ele vendia os produtos nas fazendas por onde passava. Em 1886, ele chegou a trabalhar por comissão para o imigrante sueco Herman Lundgren, que foi o fundador das Casas Pernambucanas. Em 1889, ele passou a trabalhar para o curtume King Sutherland, no Recife, e logo ali ele começou a ascender dentro da empresa. Né? Logo ele aprendeu inglês, se tornou o melhor empregado do curtume, viajou para os Estados Unidos em 1893 e já voltou como gerente, depois viajou uma segunda vez, voltou como patrão, abriu a própria empresa, conseguiu empréstimos de uma firma dos Estados Unidos, a Rothbard Brother, de Nova York. Quer dizer, isso, de certa maneira, quebra um pouco aquela história de imperialismo contra o país periférico, né? Porque, afinal, quem financiou uma boa parte dessa ascensão do Delmiro Gouveia foi o capital dos Estados Unidos. Né? Delmiro Gouveia havia conhecido esse Jacob Rosbach quando ele esteve em viagem aqui no Brasil. Ele foi acometido de febre amarela e o Delmiro Gouveia levou ele para casa dele, tratou ele nos melhores hospitais da época, de Recife, e ele teve uma eterna gratidão com o Delmiro Gouveia por causa desse episódio. Isso com certeza facilitou o empréstimo, né, posteriormente. Mesmo depois da morte dele, quando a filha do Delmiro Gouveia esteve lá em Nova York visitando a firma, ela reparou um retrato do Delmiro Gouveia no escritório do fundador da firma. Né? Então é um sinal de que realmente o episódio ficou marcante. Né? Em 1898,
Delmiro Gouveia assinou um contrato com a Prefeitura de Recife para instalar um mercado modelo, tá? Um terreno comprado ao Derby Club. Isso foi considerado assim, um precursor dos shopping centers, porque não era só um mercado, né? Ele utilizava a luz elétrica, que era pioneiro na época, ele tinha um carrossel, ele tinha um teatro, hotel, bares, uma praça de alimentação, um velódromo. Então é considerado um shopping center, uma pessoa visionária, né? Para fazer isso no Nordeste em 1898, né? Na época, o poder político em Pernambuco estava na mão de Rosa e Silva, tá? Ela era vice-presidente da República, que representava os grandes interesses agrícolas dos coronéis. E o Delmiro Gouveia vai ter uma grande desavença com esse Rosa e Silva, né? Ele era visto como uma grande ameaça, né, aos poderes estabelecidos, aos coronéis do Nordeste, né? Constantemente Delmiro Gouveia tinha suas mercadorias apreendidas, recebia ameaças de morte, e no meio de tanta né, atrito, né, ele foi ao Rio de Janeiro tentar conversar com Rosa e Silva, não conseguiu, depois ele encontrou na Avenida Rio Branco, na época, né, casualmente, e o agrediu em plena rua, né. Isso valeu a ele vários problemas, né. Em 1900, em janeiro de 1900, já voltando ao Recife, o mercado modelo foi incendiado. Não se sabe por quem, nem como, e enfim. Em 1902, Delmiro Gouveia ele fugiu com uma jovem menor de idade de 15 anos. Fugiu com uma jovem. A jovem era filha do governador de Pernambuco, que era aliado político do Rosa e Silva, tá? Então, isso deu prisão do Delmiro Gouveia, depois ele solta, a jovem foi resgatada pela polícia. Bom, nessa confusão toda, Delmiro Gouveia teve que fugir para Alagoas. Em Alagoas ele ficou perto, um município ali perto da Cachoeira de Paulo Afonso, uma região, de lá ele chega a uma região chamada Pedra, tá? Lá ele mandou buscar a jovem, casou com ela, teve 3 filhos e começou então a montar ali uma fábrica de peles de bode e carneiro, um comércio, um entreposto comercial de peles de bode e carneiro. Se tornou o rei das peles. Em 1913, né, com os recursos angariados, né, ele iniciou a construção da primeira usina hidrelétrica de Paulo Afonso. O projeto foi contratado a uma firma inglesa, a Brand de Londres, W. Brand de Londres. Então, novamente aqui, aquela ideia do imperialismo, né? Como é que o imperialismo fez o projeto da usina hidrelétrica dele, né? Então, a obra começou em 1911, com uma unidade de 1.500 cavalos a vapor e um gerador Siemens. Por causa da localização, era uma construção muito difícil, né? Então, tinha que descer até chegar ao lugar da turbina, né, você tinha que descer um precipício. Né? O engenheiro Luigi Borella ele chegou a desistir, mas o Delmiro Gouveia mandou amarrar o engenheiro e descer por uma corda pelo precipício, até chegar ao lugar que era para vir. E depois, logo em seguida, ele pediu que enrolassem ele na corda e ele desceu junto. Então é o tipo do empreendedor que não é o cara que vai, é o cara que faz, né? Se ele está te pedindo, é porque dá para fazer. E fizeram a obra. Fizeram a obra. Tá? Depois eles construíram uma escada em caracol de ferro, presa em rocha viva, com mais de 200 degraus, para chegar até a turbina. Né? Em 1913 foi inaugurada o que o Delmiro Gouveia chamou de uma gota d'água que tirei do oceano. Na região ali, onde ele foi construir uma fábrica de tecidos, também foi aberta uma vila operária que deu origem a o núcleo de uma pequena cidade. Né? Ali ele abriu estradas, escolas, deu água, luz para as pessoas e vários benefícios. Né? A cidade, em 1917, ano da morte do Delmiro Gouveia, já contava com 4.000 pessoas. Tá? Delmiro contratou técnicos europeus e em 1914, tá? Então inaugurou sua fábrica de linhas de costura, fábrica
Estrelas, na marca Estrela. Em pouco tempo ele já exportava para o Peru, para o Chile. Ele usava como matéria-prima o algodão de seridó, do nordestino. É uma variedade de algodão nativa de excelente qualidade e resistente à seca. Então você veja que a seca, que é uma adversidade, gerou um algodão de excelente qualidade, superior ao algodão inglês, usado pela Inglaterra. Né? Então que paradoxo isso, né? A dificuldade nasce uma solução. Né? Então, um fator que também beneficiou o Delmiro foi o fato da guerra. Em 1917, a guerra reduziu o comércio internacional e reduziu as possibilidades de importação de linhas de costura vindas da Inglaterra. Então ele ficou meio que com uma reserva de mercado na prática aqui. Né? Ficou com uma praticamente sozinho aqui no mercado porque você tinha dificuldade de importação. Em 1916, a Machine Cotton antecipou-se em registrar na Argentina e no Chile a marca Estrela do Delmiro aqui no Brasil. A marca Estrela ele tinha aqui no Brasil. Ele não tinha depositado a marca na Argentina e no Chile. A Machine Cotton foi lá na Argentina e no Chile e depositou a marca. Tá? Quando o Delmiro Gouveia foi exportar para a Argentina e Chile, o produto teve que voltar, porque eles não aceitavam que a marca era do outro. Era da Machine Cotton. Ele teve que trocar todos os rótulos, né, das linhas de costura para uma nova marca, que foi a marca Barrilégio. Tá? Ou seja, a Machine Cotton fez de tudo para impedir, dificultar a exportação dos produtos da firma brasileira. Tá? Ela por várias vezes ofereceu ao Delmiro oportunidade de compra, ela queria comprar a empresa, né? Mas o Delmiro recusou diversas vezes, dizendo que ele comprava a fábrica da Machine Cotton nas mesmas condições. Obviamente, a empresa inglesa não aceitou a oferta do Delmiro. Mas, enfim, era constantemente pressionado. Né? E tudo isso nós estamos aí já exportando em 1916. Em 1917, Delmiro foi assassinado. Tá? Os assassinos, mandantes do crime, nunca se soube quem foi. Havia um conflito com os coronéis aqui locais, havia esse conflito com a empresa estrangeira, não se sabe quem foi o mandante. Foram presos 3 pessoas, 2 morreram na prisão, dificultando mais ainda, e uma revisão do processo em 1982 concluiu que 2 desses presos não tiveram participação no crime. Tá? Enfim, não se sabe quem foi o autor do crime. Os filhos do Delmiro conseguiram manter a fábrica, tá, por mais algum tempo, mas acusavam a Machine Cotton de praticar dumping. Né? O que é dumping? A empresa inglesa, Machine Cotton, baixava muitos preços para um preço mais baixo do que ela vendia lá na Inglaterra ou em outros lugares do mundo. Colocava num preço bem abaixo para ela conquistar o mercado. Uma vez conquistado no mercado, ela sobe o preço. Essa é a prática do dumping. E as empresas, né, dos herdeiros, né, eles acusam a empresa de estar praticando dumping. Já vinha praticando antes, né, da morte. Né? E conseguiram então, por causa dessa ato desleal da empresa Machine Cotton, eles conseguiram do governo um decreto-lei que elevou as taxas de importação das linhas de coser, tá? Em 1926. Essa lei valeu por 2 anos, foi revogada em 1928 com Washington Luiz. Tá? Em 1929, no ano seguinte, aí a Machine Cotton ela compra a fábrica brasileira. Então você veja, o Delmiro Gouveia morreu, mas a ideia de que logo em seguida a fábrica faliu não é verdade. Ele morreu em 17 e a fábrica foi comprada em 29, tá? Então foram 12 anos depois, não foi imediatamente a morte dele, tá? Então, uma vez comprada a empresa,
a Machine Cotton destruiu a fábrica. Segundo depoimentos, eram ouvidos golpes de marreta, destruindo todas as máquinas, tá? E as máquinas depois foram lançadas no Rio, tá? Conclusão dessa história, então, do Delmiro Gouveia. Primeiro, nos diversos trabalhos que ele exerceu, ele foi bilheteiro de estação de trem, despachante de barca, comerciante de peles. Ele sempre procurou aprender cada detalhe das relações comerciais. Ele trabalhava na empresa aqui estrangeira, aqui no Recife, ele se tornou gerente da firma. Ele entendia de tudo, né? E se relacionava com industriais de sucesso com quem trabalhou, tá? Segundo, as viagens que ele realizou ele aproveitou para conhecer as novidades, tendências, usina hidrelétrica, trazer isso para o Brasil, estabelecer contatos, ou seja, ele identificava oportunidades e implementava essas oportunidades. Ele possuía uma habilidade especial para atrair atenção para as ideias inovadoras, tá? Angariando com recursos para financiar esses empreendimentos junto aos investidores, ou seja, ele tinha um espírito inovador. Ele era um homem de pulso e de coragem, tá? Ele enfrentava os coronéis nordestinos, né? E as oligarquias estaduais e os trusts internacionais, tá? E dessa história toda, você veja que em 1917, Monteiro Lobato ele publicou Urupês, que ele mostra a figura do Jeca Tatu, pobre, no campo, cheio de vermes, tá? Enquanto que a Fábrica da Pedra, no interior nordestino, mostra um cenário exatamente ao contrário do que Monteiro Lobato está descrevendo, tá? Um povo nordestino próspero e industrial e inovador, tá? Então, a experiência do Delmiro Gouveia quebra esse paradigma caricato, né, de um Nordeste atrasado e agrário, tá? Então, é isso então. Muito obrigado.